Queridos irmãos, aí está, para o teu conhecimento, a mensagem que nós vamos meditar um pouco, que fala a respeito do governo desta igreja. Irmãos, se Jesus não tivesse escolhido esta igreja apostólica para ser a sua igreja, talvez nós poderíamos ser uma igreja, mas não a Nova Jerusalém. Jesus deu esta visão ao seu apóstolo, mostrando o futuro da sua igreja. Onde nesse futuro, ele cumpriria tudo o que ele tinha prometido para eles, onde Jesus, voltaria novamente, então, a falar por meio de um servo, aquele que seria o vencedor, e aquele que se tornaria o pastor das revelações. Para alguém ser governado por Deus, é preciso com que este alguém esteja inteiramente ligado com Deus. Quando nós falamos em questão em ser governado por Deus, nós estamos falando de nós mesmos. Porque o objetivo de todos os meus irmãos estar nesta igreja, irmãos, logicamente, é para ter uma vida melhor. Não é para seguir o mundo, não é para viver aquilo que o mundo vive. Porque sabe que é ruim para o ser humano esta liberdade sem limite. E com esta liberdade sem limite, é impossível que Deus faça parte da vida do ser humano. E prova disto, meus amados, que Deus só pode governar alguém se este alguém estiver em comunhão com Ele, verdadeiramente em uma vida santificada e consagrada, é que se nós pegarmos o Velho Testamento, o Novo Testamento, nós vamos ver a necessidade que tem o ser humano de ter alguém lhes guiando. Por mais que o Senhor seja sábio, ou por mais que o Senhor seja inteligente, não significa que é capaz de chegar no reino do céu sozinho. Porque o poder das trevas sempre lutará contra você. E nós não somos para o poder do mal, porque somos seres fracos, muito sensíveis, muito fácil de se atingir, de ser atingidos. E aí então nós vemos a grande necessidade de Deus ter formado no passado e no presente profetas para que o povo dele tivesse um norte na vida. Aprendesse uma forma de viver para que realmente pudesse desfrutar, irmãos, daquilo que Deus tem preparado para esta humanidade, para aqueles que forem fiéis. Então, e nesse tempo não seria diferente para que nós fôssemos o povo dele. E para se tornarmos o povo dele, Jesus, no princípio da obra apostólica, por meio da Santa Vó Rosa, ele disse ao bispo e ao missionário Odete: só serão meu povo se fizer o que eu somente determinar. Somente aquilo que eu ensinar. Porque se não for assim, eu não assumirei este povo como meu. Porque onde Deus está, meus amados irmãos, reinando, ali tem que ter prova viva de que Ele, Deus, está conosco, e que a nossa vida realmente comprova de que eu tenho este governo dos céus em minha vida. E se eu não tiver as provas, nada que eu disser a meus amados irmãos, que eu sou um filho de Deus, que eu sou o teu servo nesta terra, se eu não estiver
com uma vida que comprove realmente essa direção. Então, para ser a igreja, Jesus disse que daria a nós um consolador. E que este consolador não ensinaria, não falaria por si próprio. Ele deixou bem claro e bem fácil de entender a sua palavra quando ele disse: ele não me ensinaria por sua sabedoria. Ele aprenderia comigo e com o meu Pai e anunciaria a vós o que há de vir. Então observa que tudo o que nós aprendemos nesta igreja, nós já temos prova de que isso é verdade, de que isso é poderoso, de que essa doutrina, ela transforma qualquer ser humano. E que a nossa disciplina, ela faz do nosso corpo para ser o templo do Espírito Santo de Deus. Porque se nós não tivéssemos esses ensinamentos genuinamente dos céus, meus amados irmãos, hoje nós estaríamos dizendo assim: não, o que importa para o Senhor é que o Senhor tenha um coração bom, o corpo não importa. Mas o que é ensinado nesta igreja é diferente. A palavra de Deus diz: se tu destruir o templo divino do Espírito Santo, Deus te destruirá. Então veja, meus amados irmãos, veja que nós precisamos aceitar essa submissão desta igreja, do poder desta igreja, a direção desta igreja. Porque nós sabemos, nós temos prova de que esta igreja é verdadeira, ela tem poder de curar qualquer um. Ela tem poder de livrar todos que estão merecendo. A própria mensagem diz: eles estão prontos para ajudar aqueles que são fiéis, deixando bem claro a nós. E quem dos meus irmãos aqui não tem prova de que esta igreja é verdadeira? Qual o irmão que está entre nós, ouvinte do programa Hora Milagrosa, os nossos irmãos internautas, qual de vocês que não tem prova de que esta igreja, a sua direção, ela vem dos céus? Nenhum. Que bom. Porque todos sabem que a nossa igreja não somos nós que dirigimos a ela. Às vezes alguém tenta criar costumes que não pertencem a nós, não foi aquilo que Jesus ensinou. Às vezes entram na igreja com essas modas, com esses costumes. Mas com o passar do tempo, a Santa Avó Rosa vai tirando do nosso meio. Como muitas coisas tentaram implantar. Muitos já chegaram a dizer: não, a igreja tem que evoluir. Nós estamos em um mundo evoluído, temos que acompanhar a evolução. Como diz a própria mensagem, irmãos, da parte da contribuição, a lei de Deus é perfeita e imutável. Ela não precisa de modificação. E todo aquele que muda a lei de Deus, irmãos, observa, ele não permanece nesse santo caminho. Porque negam a direção. Nega o governo de Deus na vossa vida. Acha que as coisas que desejam da carne, irmãos, ela não importa. O que importa é ser uma pessoa boa. Como pode alguém ser bom sem Deus no coração? Como pode alguém ser bom, irmão, sem uma direção? O homem precisa com que alguém coloque nele limites.
O homem precisa com que alguém mostre a ele esta vontade divina. Porque no mundo está cheio, mas cheio mesmo de pessoas que se dizem filho de Deus, que se diz servo de Jesus, que se diz servo de Deus. Mas, meus amados irmãos, a própria vida mostra que não tem direção nenhuma. Então, para a Igreja Apostólica vencer, ela precisou com que então tivesse uma intervenção divina. Eu preciso, os senhores precisam dessa intervenção divina, senão eu somente vou desejar fazer aquilo que agrada o quê? O meu espírito, e jamais somente aquilo que agrada o meu corpo, a minha carne. E isso é que vai me levar ao pecado, e é isso que leva a humanidade, meus amados irmãos, negarem a direção de Deus na sua vida. E é estes que amam mais o pecado do que a luz. Quando a Santa Avó Rosa foi chamada para pertencer ao ministério, ela disse: eu só aceito se eu limpar a igreja, tirar todos aqueles que estão aqui, não querem nada a sério. E foi questionada a Santa Avó Rosa: mas o que sobrará? E Jesus disse, e ela disse: Jesus não quer uma igreja de quantidade, mas Ele quer uma igreja de qualidade. E é por isso que então Ele nos deu uma doutrina, uma disciplina, que nos ensina que eu tenho que curvar a minha cabeça perante Deus, quando eu estiver na sua presença. E não levantar a cabeça e questionar a Deus, por que que Deus quer que eu vivo assim? Por que que Jesus quer que eu pratico isso, pratico aquilo? Ou por que que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo quer que eu não participo do mundo, das coisas do mundo? Entende, meus amados? Entende o quanto Deus exige de nós? Ele quer o seu bem, por isso que Ele tem nos dado. A Santa Avó Rosa deixou bem claro: não queremos uma igreja apenas de um monte de pessoas ajuntadas num lugar só, dizendo glória a Deus nas alturas, louvando, dizendo que estão louvando, mas são tudo pecadores. Não é assim que servimos a Deus, não é assim que aceitamos o governo de Deus. Primeira coisa que eu devo fazer é renunciar a mim mesmo, para que o governo da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo esteja em mim. Porque não seremos como aquele povo do passado, que tiveram todo o privilégio de conhecer o Filho de Deus e o mataram. O governo desta igreja é genuinamente dos céus, e todo aquele que se levanta contra este governo, meus amados irmãos, estão fadados à derrota, fadados à sua própria condenação, porque é Deus que fala nesta igreja. E sejamos humildes. Porque quem somos nós, meus amados, sem a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, sem Jesus em nossa vida? Quem somos? Somos uma presa fácil para ser devorada, para ser destruída pelo poder das trevas, porque eu não tenho força. Irmãos, se eu não estiver com Deus, eu não tenho força para vencer os meus desejos, as minhas vontades, e para Deus as minhas vontades não me interessam, porque eu só vou ter desejo e vontade de coisas impróprias, que vai saciar a minha carne. Não importa. Jesus, ele deixou bem claro: negue-te a ti mesmo, pegue tua cruz e me siga. Então, aceite a direção desta igreja. Sejam submissos a elas. Aqueles que têm dúvida do governo, faça como Jesus ensinou:
se não crê em mim, crê pelo menos nas obras que eu faço. Creia na Santa Avó, no Santo Irmão Aldo, não consegue, mas observa a obra. Eu tenho testemunho, os meus amados aqui todos têm testemunho. Eu não posso ser aquela pessoa arrogante, dizer que não. O que eu recebi foi mérito meu. Deus deixou bem claro por Jesus, se não for por Deus, nada nós conseguimos. Então veja a necessidade que o Senhor, a senhora, você jovem, crianças e eu temos de contar com a Santa Avó e o Santo Irmão em nossa vida. Senão vamos ser um cordeirinho, o qual estamos próximo de ser abatido. E por mais que eu possa dizer, Deus é misericordioso, sim, por mais, mas Ele também usa muita justiça. Não pode conceder a alguém aquilo que vem do céu se não estiver merecendo. Jesus ele deixou bem claro, dizendo assim, que haverá no céu uma festa muito grande, por um convertido do que por 99, que não depende da conversão. Então nós devemos entender e compreender e aceitar isto. Fazer com que esta fé seja viva, com que a minha vida esteja em obediência à Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, que são os ensinamentos desta igreja. Eu sei a forma que eu tenho que me vestir, eu sei a forma que eu tenho que me comportar, lá no meu trabalho, na escola, lá em casa, aqui na igreja. Eu sei como proceder no namoro, no noivado, no casamento. Eu tenho tudo nesta igreja, meus amados irmãos. Tudo eu tenho nesta igreja para eu ser feliz em todo o aspecto da minha vida. Então não podemos dizer, eu não sei como ser uma boa solista, um bom solista, um bom músico, eu não sei como ser um bom pastor, eu não sei como proceder como membro, como uma família unida, uma família amorosa, feliz, cheio de paz, alegria, de prosperidade. Eu não sei como lidar com o meu ministério. Todos nós sabemos, porque somos ensinados para ser luz. Fomos doutrinados e disciplinados para ser luz. Então todos sabem. Vamos juntos, unir com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo, porque o que Deus pode nos conceder é muito grande. Irmãos, o nosso Irmão Aldo, ele nos disse, e se tudo nós fizermos de acordo com o que ele tem ensinado, com o que a Santa Avó Rosa tem ensinado, em aceitar esta submissão, em se ajoelhar perante dele, e abaixar a cabeça perante Ele, e dizer, sim Senhor, eu te devo a minha vida, eu vou te seguir, vou fazer somente aquilo que o Senhor tem determinado. Ele nos diz, nesta terra o Senhor, a senhora, você jovem, viverá um pouco daquilo que nós vamos viver na eternidade, porque foi isso que disse a Santa Avó Rosa, que viveremos as bem-aventuranças de Jesus em corpo ainda. Mas eu preciso estar enquadrado na lei de Deus. Não posso ser diferente. Irmãos, para Deus não existe meio termo, sabe? Aquela vida de ficar tentando ser apostólico, tentando ser um filho de Deus, ou tentando ser um músico, tentando ser consagrado. Na vida humana não deveria existir a palavra tentar, porque não existe. Não existe tentar nessa vida. Não tem como. Ou é, ou não é. Ou faz, ou não faz. Que a Santa Avó lhe dê muita sabedoria, muito entendimento. Que jamais se levante contra esta igreja, contra Deus, contra Jesus, contra aquilo que Ele tem ensinado.
Seja muito humilde, porque Deus será sempre Deus, Jesus será sempre Jesus, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo sempre serão o que eles são, e nós seremos o quê? Nada sem eles. Existe uma diferença muito grande. Então, a direção desta igreja não é direção humana. Nós temos hoje um núcleo administrativo da igreja. Isso é perante a lei, tem que existir. Porque a nossa igreja já é muito grande. Ela não pode ficar assim, vagando ou navegando sem alguém que possa se responsabilizar pelos atos administrativos da igreja. Mas também eles são usados pela Santa Avó Rosa, inspirado pelo Santo Irmão Aldo. Mas quem dirige esta igreja verdadeiramente não é eles, não. A Santa Avó e o Santo Irmão Aldo e Jesus. Maria Santíssima. Então, seja dada glória e louvor a estes santos e também a Deus por nos chamar para participarmos desse evento tão maravilhoso, que proporciona a nós uma vida de paz e felicidade diferente do mundo e também uma eternidade. Que a Santa Avó e ele, Santo Irmão Aldo, seja em vossa vida a tua inspiração. Amém. Irmãos, todos em pé, vamos passar para o nosso momento de oração. Primeiramente cantamos o hino, reunidos em oração, 176. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a Ti, ó Santa Rosa, divina fonte de inspiração. Suplicamos-te, ó Santa Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. Amém. Os irmãos poderão fazer as suas orações, façam com muita fé. Oremos.
Amém. Cantemos o hino Agradecemos de todo o coração, 173. Agradecemos de todo o coração a Ti, ó Santa Formosa querida, pela unção que no céu nos deste e as santas bênçãos para a nossa vida. A Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo o nosso louvor. Eu quero dar um aviso à igreja, considerando que nesse fim de semana teremos comemorações de aniversário de congregações, de Maracaju e também de Cacilândia, e muitos irmãos irão participar destas festividades. Informamos que a nossa reunião de campanha será realizada no dia 15 de setembro. Contamos com o seu apoio financeiro para esse dia. Antecipadamente nós agradecemos. Então está aí, dia 15 de setembro, nossos irmãos terão uma reunião especial para este evento. Irmãos, eu agradeço em nome da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, na presença de todos, trabalhos que foram aqui prestados pelo nosso coral, coristas, músicos e regentes, obreiros, pastores, diaconisas, e também os nossos irmãos internautas, que também nos deram a sua presença, a sua atenção, e aqueles que trabalharam para que esta reunião pudesse se dar ao ar. Então vamos fazer uma oração de agradecimento e súplica. Curve a sua cabeça, levante suas mãos aos céus, feche seus olhos, oremos. Querida Santa Avó Rosa, querido profeta Santo Irmão Aldo, a nossa gratidão a Deus. A Jesus, a Virgem Maria, agradecemos todos os seus santos e anjos de poder que sempre nos acompanha e sempre nos dá a oportunidade de podermos meditar no valioso poder que é manifestado nesta igreja, por meio de nossos santos, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, e também pelo primogênito de Deus, seu Filho Jesus. Porque é dado prova a Santa Avó Rosa que realmente somos o povo de Deus, que somos ensinados a viver uma vida justa, uma vida consagrada, uma vida de boas obras, que possa testificar ou testemunhar o poder que os senhores, Santo do meu Pai, têm manifestado em nossa vida. Isso para nós é um alerta, é um conselho, é um aviso, para que nós despertemos e compreendemos e que aceitamos cada vez mais esta submissão ao Senhor Deus. Porque sabemos que somos uma ovelha em suas mãos e seremos um cordeirinho desgarrado, desprovido, para ser destruído pelo poder das trevas sem o Senhor em nossa vida. Sem que haja uma direção sábia dos céus, um ensinamento que nos mostra, que nos dá limite nesta vida. Nós sabemos, cremos, porque é dado prova de tudo isso. Por isso eu peço, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, que colabore, que ajude a cada um dos teus filhos a ter mais fé, coragem e força para colocar a sua vida dentro desses preceitos, dentro desses ensinamentos, porque é o que vai nos fazer merecedor da presença de um santos e anjo em nossa vida, merecedor da unção do Divino Espírito Santo, para que eu tenha força para vencer o pecado e por mais que a carne seja tentada, mas tendo um espírito forte, Santo Irmão Aldo, jamais praticaremos as iniquidades desta vida. Peço que abençoe a cada um, que tenha a virtude, sabedoria
entendimento, discernimento, para que policie a sua vida, o seu comportamento, na escola, no trabalho, em casa, na igreja, onde estiver. E que dê ao nosso santo irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, a Jesus esse prazer, esta maravilhosa oportunidade de te fazer luz, de te fazer esperança. Ajude também Santo Irmão Aldo na questão da saúde, que todos necessitam, que todos nós precisamos para continuar trabalhando, fazer nossos afazeres, cumprindo com as nossas obrigações. Abençoa Santo Irmão Aldo a família, pai, mãe, filhos, que se unem, que se respeitam, que se amam, para que seja um exemplo de família a este mundo. Creia, meus amados irmãos, no grande poder que Deus manifesta sobre nós. E anjos e santos estarão lhe acompanhando, como agora, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo está enviando para te guardar ao seu retorno. Então creia assim. Irmão Aldo, eu peço também que essas orações, que esses pedidos foram colocados nessa caixa de oração, e o Senhor os atende. Conceda, se necessário for, a misericórdia, para dar tempo e oportunidade de restauração, de regeneração na vida daqueles que estão precisando, e daqueles que estão clamando e que são fiéis, consagrados. Se for da vontade de Deus, se for o tempo de Deus, faça acontecer o milagre que estão esperando. Ouça todos os teus filhos, Santo Irmão Aldo, e os abençoe, para que tenham um bom retorno, uma ótima no descanso, e amanhã um lindo dia de esperança, de oportunidades, de tanto para realizar os seus projetos dentro da justiça, como também de dar um bom testemunho. Nós muito agradecemos, Santo Irmão Aldo, pelo teu trabalho, pela tua missão, dolorosa, difícil, mas gloriosa para nós e para Deus. Agradecemos pela Santa Vó Rosa ter aceitado esta incumbência, pela Virgem Maria ter aceitado a incumbência de ser a mãe do Filho de Deus, onde nasce nela o início da Igreja Apostólica, porque veio ao mundo o Verbo de Deus, aquele primeiro Espírito criado por Deus, e através dele temos a promessa do Consolador e cumprida em nossa vida. Por isso a nossa gratidão. Agradecemos a Deus, ao seu Divino Espírito, ao nosso Senhor Jesus e também aos Senhores Santos. E que assim, ó Santa Vó, nós muito agradecemos por tudo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Senhor para todos, até na próxima, se Deus quiser. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.